Não quero perder muito tempo conversando com vocês. Vamos sentar aqui, que eu vou puxar muito conversa com eles e vocês vão aprender muito com todos esses convidados. Mas antes de qualquer coisa, eu sei que antes de surgirem as dúvidas de vocês, muitos estão nos perguntando quando abrem as novas datas para a próxima turma do nosso curso de medicina, o único curso brasileiro de medicina funcional integrativa. Então, ok. Decidimos abrir a próxima turma em janeiro de 2023. Então, fiquem atentos, nós já temos a lista de espera aberta. Infelizmente, a primeira turma, ou felizmente, as vagas esgotaram muito rapidamente. Tanto que a segunda live que a gente fez, a gente não tinha mais vagas, então, enfim, foi muito rápido. Então, para quem quiser já deixar o seu nome na lista de espera, ser o primeiro avisado antes de liberarmos as vagas a todos, tem no meu canal do Instagram, na minha página do Instagram, nós temos ali no Linktree, você clica no link que está disponível na descrição e lá dentro tem o link do curso de Medicina Funcional Integrativa, para você que é profissional de saúde, e tem como se inscrever e deixar seu nome na lista de espera, tá ok? Ou então, no próprio site, será que tem, gente, produção? No próprio site, Medicina Funcional, não, o site é Funcional Integrativa ou Medicina? Curso Funcional Integrativa, cursofuncionalintegrativa.com.br, e aí vocês conseguem lá inscreverem-se para a lista de espera. Eu queria avisar para vocês que, inacreditavelmente, a gente nem tinha data ainda e as vagas na lista de espera já estão bastante cheias, o que nos deixa muito honrados e felizes. Mas vamos acabar com essa conversa inicialmente. Eu vou chamar aqui os nossos convidados para a gente conversar sobre o que é esse movimento, qual a diferença que isso fez na vida dos pacientes deles, na vida deles próprios, como se despertaram para esse modelo de medicina, que ele não é concorrente com o modelo tradicional de medicina, mas ele auxilia e, sem dúvida nenhuma, é um caminho para uma medicina mais humana, mais moderna. Enfim, começar aqui com a ponta direita, nosso ponta direita, Dr. Pedro Sestowski. O Pedro, que é neurologista, vai contar um pouco da história dele. E até pouco tempo atrás era professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, com toda certeza, é muito disruptivo, né, o caminho que ele teve na medicina e como que ele foi despertar para uma existência de um modelo diferente de medicina, né, Pedro? Como é que aconteceu na tua vida? Tu que tem uma trajetória tão tradicional, eu acho que de todos nós, é o que tem uma trajetória mais tradicional, né? Muito tempo da universidade, já todos os teus mestrado, doutorado, pós-doutorado, e aí de repente um cara que chega lá em cima, assim, poxa, eu acho que eu não sei muita coisa. É isso que aconteceu? Exatamente. Foi exato nesse dia que eu passei no concurso para professor, que eu me descobri nos exames admissionais doente, pré-diabético, com uma creatinina de 1,4, ou seja, meu rim estava começando a sofrer. E além disso, Victor, por ser professor, eu achava que os resultados do meu consultório deviam ser melhores, mas eu era o rei dos antes. Antiepilético, antidepressivo, antipsicótico, eu só sabia usar pílula. E os meus resultados eram muito pobres com os pacientes. Era o que eu podia oferecer para eles. Então eu estava frustrado profissionalmente e no caminho para a doença. Eu tinha estado em Harvard um ano atrás, daquele ano, foi 2013, 2012, e eu decidi dar uma virada. Eu fui para o lado oeste dos Estados Unidos para tentar buscar respostas para esses meus anseios. Porque onde eu ia aqui, lá em Porto Alegre, as pessoas me diziam: Pedro, tu tá querendo procurar coisa, e quem procura acha. Em outras palavras, Victor, amigos que estão nos ouvindo, eles diziam, em outras palavras, fique doente e volte. Porque eu ainda não estava doente, eu estava com os exames alterados. E foi dito e feito, eu fui para um congresso na Califórnia chamado Medicina Exponencial do IFM, ligado ao IFM, é a Singularity, e lá eu conheci o Jeffrey Bland, Mark Hyman, aquela turminha, né, que são dos precursores da medicina funcional, que é o tema aqui que a gente está tratando, e foi uma brisa na minha vida. Foi como se abrisse um novo mundo cheio de possibilidades, em que eu estava comentando antes ali com o Fred que os fármacos, eles são 20% da solução de um problema. E os outros 80%, eles estão na medicina funcional. Com certeza que é uma medicina que vê o paciente como um todo
E na minha prática clínica, a partir de então, eu comecei a ver o intestino de uma outra forma, porque havia uma conexão intestino que eu aprendi lá. David Perlmutter estava lá. Comecei a ver que o tremor poderia ver com tireoide. Comecei a ver que inflamação também significava neuroinflamação. Então eu comecei a usar uma série de ferramentas. E o mais legal da medicina funcional é que ela é detetivesca. Ela te torna um Sherlock Holmes. Então tu começa a botar a mão no paciente e ver os exames dos pacientes e começar a fazer correlações e começar a extrair dali algo que tu jamais faria dentro do modelo tradicional. Até porque falta de tempo, Victor. Uma consulta hoje, em média, tradicional é 15 minutos. Então, até isso mudou. Mas uma das coisas mais legais foi que a medicina funcional na minha vida abriu as portas também para a tecnologia. A questão da genética, do microbioma, dos omics que a gente está falando agora, o metaboloma está vindo com toda a força, que também diferenciam ainda mais o paciente, o que culminou depois com o meu livro, Medicina do Amanhã, que eu criei a medicina dos 5 P's. Medicina preditiva, preventiva, proativa, personalizada e parceira. Médico aqui, ó, de mão dadas com o paciente. O problema bota na mesa e vamos resolver. E que criou uma situação muito boa em termos de resultados dos meus pacientes e da minha vida pessoal. Os médicos hoje vivem um burnout constante. Isso melhorou a minha vida porque eu passei a ver menos pacientes com mais qualidade. Então isso me abriu uma outra janela muito interessante, a ponto de culminar, né, com essa minha virada de chave agora, de tentar trazer para novos médicos, pacientes, tentarem ser mais médicos de si mesmos e tentar impactar mais pessoas, que é um dos motivos pelos quais eu estou aqui participando dessa atividade e quem sabe do curso, hein? Se tu me convidar. Sim, já faz parte. Eu digo assim, nós temos 2 gaúchos aqui, tá, dessa vez, porque eu acho que nas outras lives não havia nenhum, né? Não havia nenhum. E tem locais que é mais difícil ainda a gente praticar esse modelo de medicina, né? Que são locais onde parece que tu sair um pouquinho da caixa, botar o cabelo para fora da água, as pessoas te julgam tanto para tentar te deixar limitados, assim, não busque algo a mais, né? Porque eu também fui a partir disso, a hora que eu estava doente. Mas não é possível que a gente precise nós ficarmos doentes para perceber, nós somos incomodados, né? A pessoa tem que ter um incômodo dentro dela. Assim, cara, preciso descobrir mais coisas, não é possível que só exista isso. E a partir da gente, a gente conseguir, eu digo que é o toque de Deus, né? É o toque de Deus. E outro fato também, quando eu te convidei para dar uma aula lá na URGS, e porque eu preciso de um cara diferente aqui, que pensa diferente. E aí eu conheci o teu trabalho, agora eu vou ter que contar, porque vazou uma senha do curso do Victor e eu entrei e achei sensacional, vou ter que trazer esse cara para a URGS. E aí foi um momento também de te ouvir e que me gerou uma série de reflexões, mas ao mesmo tempo também foi um momento que eu vi uma resistência dos meus pares a coisas novas. Então, ops, que estranho, ele está falando coisas tão legais. E é como tu falasse, não são excludentes. A medicina tradicional, a medicina que foca na doença, ela não exclui a medicina da criação da saúde. O ideal é que tivesse na mesma pessoa. E é isso que a gente está querendo passar aqui, né? Que as pessoas têm doenças e precisam de tratamentos agudos. O dia que eu estiver infartando, eu não vou querer meditar, assim, vou querer que alguém entre com um catéter na minha femoral e me desobstrua a minha coronária. Mas uma coisa é eu infartar aos 40, outra aos 80. Então vamos levar esses pacientes a morrerem saudáveis. E bom, eu lembro desse dia, eu fiquei super emocionado desse dia, porque eu falei, poxa vida, que legal. Um cara, eu ouvia falar do Pedro em Porto Alegre, lá chegou com tudo em Porto Alegre, né? Eu falei, pá, o cara que tem um pós-doutorado em Harvard, falando de neuroplasticidade. Eu falei, que legal, neuroplasticidade, uma coisa já diferente de ouvir falar. Daí porque ele me convida para estar lá, eu falei, poxa, eu vou nem que seja só para ele. Eu estava nessa busca, eu falei, deixa as pessoas entenderem essa medicina aqui, sem preconceito. E aí, se não gostar, não tem problema. Mas vê o embasamento, porque negar antes de entender é pecado. Eu estou fazendo mal para os pacientes. A gente não deixa de ouvir qualquer pessoa, né, que tem uma proposta sincera para nos fazer. Né? A gente não barra na nossa porta algo que a gente desconhece ou que a gente crê que conhece. E Epíteto tem uma frase muito interessante, né? A pior coisa que tem é o indivíduo que acha que sabe. Achar que sabe é muito complexo, né? O pior ignorante.
porque te limita na vida, e a gente percebe por que então nós temos dificuldade na medicina de realmente evoluir, né? Dos pacientes serem mais bem tratados no âmbito geral, porque é uma resistência de aprender ou reaprender e de reentender talvez que aquilo que a gente sabe pode não estar mais tão atualizado. Qual é o problema? Porque, às vezes a gente senta na frente do paciente e não tem vergonha nenhuma de dizer, assim, o seu problema eu não entendo muito bem, mas me conta o que você sabe muito provavelmente da sua vida muito mais do que eu e talvez da sua doença muito mais do que eu. O que você já aprendeu ao longo da vida, a gente aprende juntos. Essa humildade que às vezes falta na nossa área, né? Bom, vou sair de um lado, vou para outro, que é pediatra dos meus filhos, doutora Martina Catatini, que eu conheço bastante da história dela, e é uma história muito legal, porque a Martina, ela teve 3 momentos na vida, né, Martina? Um momento pré-faculdade, onde a mãe dela já usava um monte de coisa, odontóloga, né, dentista, mas totalmente fora da curva. Aí daqui a pouco em faculdade, aquele momento de assim, não, isso não existe, meus professores é que sabem tudo, né? E daqui a pouquinho sai da faculdade e fala assim, não, eu acho que isso realmente existe, né? Me conta isso para eles, Martina. A minha trajetória é um pouco ao contrário, eu acho que da maioria das pessoas que faz funcional integrativo, porque quando eu comecei a trabalhar com funcional integrativo, eu já tinha vivido o funcional integrativo durante muitos anos. Então, a minha mãe, ela tem um histórico aí de querer coisas integrativas, né? Então, ela é dentista, mas ela é homeopata, acupunturista, medicina tradicional chinesa, ela trabalhou com muitas outras coisas. Eu tive um irmão que teve muitos problemas quando era pequeno, então muitas intolerâncias, alergias alimentares, então ela foi estudar muito sobre isso. Minha mãe teve a primeira padaria funcional do Brasil, sem leite, sem glúten, então eu, assim, cresci vendo receitas, vendo minha mãe falar como otimizar a absorção do nutriente, que congelamento rápido melhorava a biodisponibilidade e que juntar A com B melhorava a absorção, intestino e microbiota, e eu falava, ok, tá legal, vou fazer medicina, né? Enfim, gostava muito da área médica e entrei em uma excelente faculdade, fiz faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo e amei, me apaixonei por pediatria, então fiz pediatria e alergia e imunologia na Faculdade de Medicina da USP aqui. Entrei no meu doutorado na USP também, só que eu tinha uma questão minha, né? Eu fui uma criança muito alérgica, então eu tive dermatite atópica, tive rinite, tive asma, tenho alergia a medicamentos, então assim, eu sou o compêndio de alergia e decidi fazer alergia para tentar entender. Porque a minha mãe falava muitas coisas em relação à alimentação, em relação a isso e aquilo, e eu falava que, bom, primeiro, na verdade, eu era rebelde, né? Então, adolescente, aquela coisa que não quer fazer, e isso faz parte muito do meu dia a dia hoje no consultório, que é muito difícil você lidar, né, com as mudanças na família, né? Não é uma mudança na mãe, é uma mudança na família, não é uma mudança na criança, é na família. Enfim, entrei doutorado em alergia alimentar, alergia à proteína do leite de vaca. Não consegui concluir meu doutorado porque entramos na pandemia e meu doutorado era de teste de provocação oral, então acabei não finalizando ele e não voltei para o consultório, mas o que na verdade eu percebi foi o quê? Quando eu comecei a atender, e nessa fase, mãe, você tá louca, então assim, eu fugi da medicina funcional, integrativa, seja lá o nome que tinha naquela época, só que eu ia com ela, né, acompanhá-la nas divulgações da padaria, nos congressos de nutrição funcional. Então, eu comecei a assistir aula, comecei a ver o papel da imunologia dentro do estímulo ali, dentro das interleucinas 10, um TGF-beta. Falei, uau, parece que tem alguma coisa aqui que é verdade, né? Que tem uma base científica. Ou seja, na medicina aquilo não existia, na nutrição já existia. Olha que paradoxo, né? Um paradoxo. E aí começou a fazer um pouco de sentido. Então, comecei a aceitar um pouco mais. Comecei a prática do consultório, então comecei a atender primeiro como alergista, então fazia muito alergia. E aí eu comecei a ver que como alergista eu tinha, zero resultado. Assim, a alergia acho que é a parte mais frustrante da minha vida, porque era prescrever corticoide, antialérgico, orientar a fugir dos ácaros e volta daqui 3 meses para a gente ver se você teve crise ou não, se você precisa aumentar ou diminuir teu corticoide. Então, isso era algo que eu falava, não é possível, que não tem mais nada que eu possa fazer. Até tem imunoterapia, tem algumas outras coisas que a gente pode fazer, mas era muito pobre, sabe? Então, especialmente para dermatite atópica, algumas doenças mais mistas, assim, da característica alérgica, era muito difícil. Então, eu não consegui ser só alergista, eu comecei a ser a pediatra.
das crianças. Então, eu comecei começar a poupar uso de antibiótico, comecei a tentar melhorar a suplementação, começar a melhorar o desenvolvimento dessa criança. E aí, na verdade, veio o meu pulo do gato, que era a gente estar errando, na verdade, o momento que a gente começa. Porque, apesar de eu ser, diferentemente de vocês, a pessoa que vai realmente prevenir o aparecimento das doenças, porque vocês pegam com o paciente doente, ele já chegou com um problema para vocês vão trabalhar dentro do funcional para resolver aquele problema. Então, vocês pegam estratégias. O meu papel é não deixar chegar lá. Então, eu comecei a estudar, isso foi a paixão da minha vida durante os últimos 5 anos, que era estudar o que eu posso fazer para que o próximo filho, por exemplo, daquela família, ou para que uma próxima mãe que esteja grávida, eu possa orientar para que aquela criança não tenha os problemas de alergia. Então, eu comecei a entrar nesse mundo de gestação, e de primeiros 1000 dias, que é hoje assim, a minha paixão, que são os 270 dias da gravidez, mais os 2 primeiros anos de vida, em que as pequenas mudanças que a gente faz, então, um exemplo simples do que era feito antes, sei lá, um ácido fólico em doses mais altas, coisas simples que hoje em dia, até a sociedade, né, de ginecologia já mudou e colocou doses menores, por quê? Porque isso poderia aumentar o risco, por exemplo, de doenças neurocomportamentais, então dose nem muito alta nem muito baixa. Só que isso é um detalhe. O que eu vejo hoje é que a quantidade de informações que essas mães precisam ter para que a gente realmente tenha uma gestação legal e que eu pegue na minha mão quando o bebê nasce, um bebê com uma programação metabólica que já venha decente, porque foi frustrante no começo ser só alergista, e eu comecei a ser pediatra, melhorou muito o resultado, assim, as crianças melhoravam muito a resposta, mas ainda assim elas já me chegavam no problema. E aí eu tive que ir voltando etapas, e trabalhando, então assim, hoje o que eu acho que é o mais importante é a gente pensar no ciclo completo. Então, vocês tratando dos futuros pais, mães, né, que vão engravidar, para que quando eles engravidem a gente tenha uma programação melhor, para que as próximas crianças que nasçam a gente consiga intervir, e aí sim é lindo. E aí é gostoso de fazer o consultório, entendeu? Daí mudou daquela consulta de 15, 20 minutos que fazia, uma consulta obviamente, de cunho particular, porque não tem como fazer como convênio. No começo foi sem ganhar nada, porque valia a pena emocionalmente, sabe? Então, dá resultado. É frustrante, né? A família voltava feliz, a criança voltava melhor, as coisas fluíam. Então, esse desenrolar foi assim. E aí, hoje, o que eu vejo é que, assim, o meu consultório, ele é baseado em você olhar a criança como um todo. Então, a gente entra nesse integral, individualizar, não dá para fazer o que se preconiza nas sociedades. Então, o que se preconiza assim, vamos lá. A gente melhorou muito a quantidade de doenças agudas. Então, nossa capacidade de tratar uma criança que tem uma pneumonia, uma criança internada em UTI, genial que a gente consegue fazer. Agora, o que a gente faz pela doença crônica, e os níveis estão estourando assim. Eu, como alergista, falo assim, nos últimos 10 anos tem, assim, nos trabalhos mostrando que, assim, não tem uma taxa exata, né, mas que aumentou vertiginosamente. Mas hoje não tem uma criança no consultório que você pega de rotina que não tem uma coisinha, que não tem uma dermatitezinha, que não tem uma alergia alimentar. E quando você olha com o olhar funcional, você acha mais coisa ainda nesse intestino que não vai bem, sabe? Então, esse novo normal é inexistente, né? Não é normal. Não é normal. Não é para estar doente. É comum, mas não é normal. É comum a criança ficar doente toda hora. Mas não é normal. É comum a criança ter um intestino que não funciona, uma criança que é irritada, Alergias, a criança que tem distúrbio comportamental, a criança que tem alergia. É comum, mas não é para ser normal. Então, assim, a gente está banalizando o normal da pediatria, vendo um cenário completamente absurdo de evolução das doenças. Então, a proporção de autismo 1 para 44, gente. Imagina, é um cenário que tende a piorar, entendeu? E isso, aí sim a gente entra em todos os componentes, fatores ambientais, toxinas ambientais, suplementação. Coisa que a gente não vai ouvir nunca na faculdade. Toxinas ambientais é a última coisa, porque supostamente não tem que fazer. Pesado, não tem que fazer, entendeu? Tudo. Mestre Laer, cadê o Fred? Está por aqui, tem a frase: para todo problema tem uma solução, senão não seria problema. É verdade. E foi isso. Então, assim, hoje eu me sinto muito mais completa e realizada como pediatra. Eu sinto que eu saio de uma consulta, depois de 2 horas conversando com uma família, achando que eu mudei de verdade o que pode acontecer no futuro daquela criança. Então, é outra vida, é outra coisa, e assim, uma satisfação pessoal sem tamanho, com uma resposta clínica, assim, das crianças, são outras crianças. É uma nova geração. Que lindo ver isso aí, lindo, faz uma diferença absurda mesmo na vida. E a segurança que a gente tem, né, de ter uma pessoa que olha com um todo, consegue entender o todo, né, principalmente para a gente que tem filhos,
poxa, passa uma segurança absurda, né? A hora que eu sou médico, meu filho, sabe, né? Começou a fungar, eu fico, ai meu Deus do céu, vou dormir do lado dele. Mesmo médico. Porque você é pai, Eu sou não pai, é médico nessa hora. não quero ser médico nessa hora. Bom, vamos já passar aqui para este lado aqui, para fazer um bate-bola para esse lado aqui. Doutor Túlio Sperp, também já conheço a tua história, mas muitos aqui já conhecem a tua história, dentro da funcional integrativa, que tornou-se uma referência na cardiologia, né, uma grande referência. Todo mundo quer entender um pouco de funcional integrativa, acaba recorrendo ao Tulhão. E conta um pouco para o pessoal também, para quem não conhece a tua história, ou traz algo de novo para eles, Túlio, que né, tu tinha um caminho todo dentro da medicina tradicional e daqui a pouquinho despertou e aí se viciou, né, na funcional. Cara, não tem como não viciar, né, Vitor? Essa que é a verdade. Não tem como. As pessoas que são inconformadas com o normal, né? A hora que vê, a gente não se fecha. Mas, cara, eu acho que é importante a gente falar algumas coisas que são fundamentais. Então, ó, você olha o currículo do Pedro, o currículo da Martina, cara, currículos invejáveis e que não tem como a pessoa falar assim, pô, picareta, neurologista picareta, pediatra picareta. Os caras têm formação, têm base, eu também tenho formação, tenho base, enfim. Eu acho que essa história da medicina funcional integrativa, ela começou há muito tempo atrás e ficou uma imagem meio banalizada, sabe? Às vezes de recém-formados, fazendo cursos de final de semana, cursinhos mesmo, sem entender a base, sem entender a fisiopatologia, sem entender um pouco realmente mais a fundo, para poder entender que não é só, vou pegar e vou prescrever isso aqui e vou resolver a vida do cara. Porque senão você está, na verdade, trocando a medicação por uma outra coisa. E não é isso a proposta. Então, assim, tem muita gente ainda que está lá do outro lado, tem muito profissional da área de saúde que está lá do outro lado, ainda com esse preconceito bobo, sabe? Você, ali tá 5 picaretas sentados conversando ali, batendo papo. E não é. Você vê nitidamente, são pessoas que, como você falou, fora da curva, que tentaram sair um pouco do pensamento banalizado, aquele pensamento catedrático, sempre linear, e a gente começou a enxergar um pouco fora. Essa que é a grande verdade. Dentro da cardiologia, é mais difícil ainda, né? Porque você falou do Lair. O Lair é cardiologista. E o Lair é o ame ou deixo, né? Então, ele dentro da cardiologia, ele é um cara picareta para cardiologista. E dentro da cardiologia, você tentar trabalhar essa imagem, você esbarra na imagem do Lair, querendo ou não querendo, sabe? Então é muito difícil, é muito mais difícil. Só que, se você parar para pensar, a cardiologia tradicional, ela é uma cardiologia extremamente alopática e doença para isso, remédio para aquilo, isso assim. Você vai ler os guidelines de todas as doenças da cardiologia, é assim, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você é médico praticamente, né? Precisa botar Mas no é mais Google ou menos isso, cara, né? entendeu? É receitinha de bolo, e aí você começa a falar assim, pô, cara, o que eu tô fazendo? É óbvio que, como o Pedro falou, cara, a Martina falou, cara, os ganhos da cardiologia são, assim, impossíveis a gente não falar muito bem, porque a gente vive mais hoje por conta desses ganhos. Cateterismo, angioplastia, melhora da sobrevida, de infarto, enfim, são ganhos absolutamente impossíveis da gente não tocar aqui e reconhecer, né? Agora, para pensar, como a Martina falou, assim, medicina tradicional consegue pegar, enfiar um cateter, botar um stent e resolver abrir a artéria do Pedro quando ele infartar aos 80 anos de idade. Consegue rasgar o peito do meu filho aos 7 meses de idade para corrigir uma tetralogia de Fallot. Mas se eu pegar uma doença crônica, a medicina tradicional, o que ela vai fazer? Ela vai dar remédio. Hoje eu montei uma aula, dei aula de hipertensão e dei uma aula de colesterol. Se você for olhar a parte teórica dessas aulas e for ver o que a cardiologia tradicional faz, é assim, remédio para isso, remédio para aquilo, remédio para isso, remédio para aquilo. E é engraçado que nas diretrizes, tanto de dislipidemia quanto na diretriz de hipertensão, a base do tratamento é sempre mudança de estilo de vida. Só que você vai no médico tradicional, o cara não fala de mudança de estilo de vida com você. Nem sabe falar. Não sabe falar. Ou se ele fala errado. É isso aí. Faz uma atividade física. Porta, assim, pra sair. Diminui sal, faz uma caminhadinha. Cuidado com o ovo. O ovo pode fazer mal para você. Faz uma caminhada, que você tem que fazer uma caminhada. Mesma E história, um abraço. E não dá resultado e continua falando. Dá resultado, cara. E foi assim que eu comecei também. Como vocês estão contando como começou, eu comecei assim também. Então, assim,
Eu saí daqui de São Paulo, fiz Dante Pazanese, escola de cardiologia mais tradicional que tem na América Latina, junto com o INCOR. Cheguei em Juiz de Fora, fui atender meu primeiro paciente, o paciente sentou na minha frente, obeso. Falei, cara, o negócio é o seguinte, você precisa começar a mudar o teu estilo de vida, não sei o que, não sei o que, não sei o que, vou te passar esse remédio aqui, tal, pra poder melhorar a tua pressão. E fui falar pra ele de estilo de vida. Pô, eu tava pesando 106 quilos, cara. Aí ele olhou pra mim e falou assim, tá, e você vai fazer o quê? Você vai quando começar a fazer o que você tá falando, né? Então, ali foi um choque pra mim, falei, cara, eu preciso fazer. Aí eu comecei a mudar. Só que eu comecei a mudar porque eu sabia na época. Vou fazer uma caminhada, vou fazer uma corridinha, vou fazer uma alimentação mais pobre em gordura, vou limpar um pouco minha alimentação e tal. Cara, não dava resultado direito, entendeu? Assim, você emagrece, claro que você emagrece, mas o resultado que você quer não é esse, não é pífio. Quando eu te conheci, foi em 2016, 2017, por ali, eu vi, você falou assim, cara, vamos fazer o curso meu do Tanuri? Eu falei, vamos, cara. Aí eu fui lá fazer o teu curso com o Tanuri, mas fui porque você me deu. Aí cheguei lá, eu cheio de preconceito na cabeça. Falei, puta que pariu, eu vou lá ver. Eu escolhi o pior curso, né? Eu estava lá de hipertrofia muscular com saúde, né? Cara, e eu fui pensando, vou lá ver pilantra falando, picareta falando. Porque, cara, você ia falar de hormônio e tal. Eu falei, cara, vou. Cheguei lá, comecei a escutar. E aconteceu o que a Martina falou. Pô, a Martina foi ouvindo também de orelhada ali com a mãe dela. Eu fui num curso teu mesmo. Você começou a falar, eu falei, pô, cara, esse cara não tem que não é picareta, não. Os caras sabem o que ele tá falando, faz sentido, tal. E você começou a falar um monte de coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Nesse momento, o que a maioria dos médicos que não entende fazem? Fala assim, o cara tá falando que eu não conheço, isso não existe. Não existe. Não tem evidência científica. Eu falei, cara, eu vou estudar o que esse cara tá falando. Aí foi quando eu estudei. Aí eu te mandei uma mensagem. Aí, eu tinha pessoa lá fazendo pela quarta vez o curso meu do Tanuri, tá? Tanuri, vocês já viram aqui numa outra live, é um médico do Flamengo, é uma sumidade no Brasil na medicina esportiva. E com dificuldade de prescrever depois. Justamente as pessoas que às vezes não estudam, que é no curso que tem uma fórmula mágica. E a gente nunca deu, a gente sempre ensinou a pensar junto com formulações. Aí o Túlio me manda um mês depois, a gente já se conhecia por um outro projeto que nós estávamos lá, nós éramos terceirizados numa empresa, né? E aí o Túlio me manda uma mensagem, então, dá uma olhada aqui, cara, montei isso para mim, vou melhorar isso, aquilo. Eu falei, pô, não acredito, cara. Pô, fiz uma receita top. Eu falei, cara, mas tu nunca fez isso na vida, cara. Eu fiquei pensando, pô, esse cara estuda muito, cara. Esse cara foi em um curso, um mês depois ele mandou uma fórmula top pra ele, né, cara? Eu falei, pô, o cara que não trabalha com isso foi mesmo. Inacreditável. Mas eu não, era outra coisa. Aí eu falei assim, mas ô Vitor, eu não vou usar sem você me falar se tá certo ou errado. Aí ele falou, cara, tá bom pra caramba. E aí o Vitor tem mania de podcast, né? Ele mandou um áudio pra mim de 23 minutos no Só WhatsApp. Eu fiquei empolgado. Falei, pô, consegui convencer o cara cardiologista, mais cara. Pra conseguir converter. E aí, mas nisso, cara, não tinha nada da cardiologia no meio. Não. Aí eu falei, cara, eu vou fazer um negócio tão diferente. Aí eu comecei a melhorar minha composição corporal e tal, não sei o que. Falei, cara, eu vou estudar então isso aplicado na cardiologia. E aí foi o meu grande pulo do gato, porque não existe nada hoje. Eu não tinha fonte bibliográfica, não tinha referência. O pessoal me pergunta às vezes, outro dia me perguntaram no direct. Qual livro? Cara, como que você estudou isso? Eu falei, cara, fui no PubMed, pesquisei os artigos, estudei e fiz o que eu tinha que fazer. Aí eles falam assim, então você foi autodidata? Eu falei, fui autodidata. Ele fala assim, então você está inventando moda. É sempre assim, tipo, tá inventando moda. Eu falei, não, mas eu não estou inventando, eu procurei os artigos. Mas enfim, fui me aprofundando dentro disso da cardiologia e eu tive que me aprofundar mais ainda quando eu fiz o meu score de cálcio. Eu vi que não era 0 e eu já tinha uma placa de ateroma na minha coronária, na descendente anterior. E eu sabia que eu não precisava tomar estatina. Pô, eu sou um paciente de baixo risco cardiovascular, não preciso tomar estatina, não preciso de remédio. Tá, mas eu já fiz minha mudança de estilo de vida. Eu tenho uma placa, não tenho que tomar remédio, não tem mais nada que eu possa fazer. Aí eu sentei o cacete na suplementação. Estudei muito de suplementação e tem muito, mas muito artigo científico bom sobre suplementação cardiovascular para inibir progressão de placa, para inibir, enfim, progressão de doença, ruptura de placa. E comecei a entender sobre aquilo e me apaixonar cada vez mais sobre aquilo. Então, o grande diferencial hoje mesmo da medicina, na minha vida, medicina funcional integrativa eu aprendi o que é o estilo de vida, eu aprendi a importância de uma boa composição corporal, a importância do sono, a importância da saúde mental, a importância promover isso pro paciente, da espiritualidade, como introduzir isso na vida do paciente. Personalizando, individualizando as condutas todas. Tive uma nova arma terapêutica na minha mão que eu não preciso de dar mais o mesmo remédio para todo mundo. Eu posso dar vários suplementos diferentes para vários perfis de pacientes
diferentes de acordo com o que eu quero melhorar para aquele paciente. E aí o que a Martina falou, o resultado, cara, é absurdo, absurdo. E aí o paciente se sente único, porque ele é único, na verdade, só que ele nunca foi tratado como único. A partir do momento que você trata aquele paciente como um único, acabou o problema. Aquele paciente nunca mais te larga. E a valorização que ele te dá, né? Exatamente, e te valoriza, e te valoriza. E é bom demais pra gente também, né? Sim. Então acaba que todo mundo ganha, cara. É uma coisa impressionante. Parafraseando também, Mestre Laê, nada fala mais alto que resultado. É isso. Mas é Cara, isso. isso que importa. Resolve. É Não, porque funciona, não funciona. Resultado. Com responsabilidade, com confiança, isso muda completamente o perfil do nosso consultório, porque aí é uma medicina mais gostosa de fazer, que a gente tem mais tempo para o paciente, nossa agenda também floresce, né? Pessoas investem mais na gente, por quê? Porque tem confiança que a gente se importa com a vida dela e ela não é apenas mais uma ou mais uma que ela vai fazer, talvez, a mesma estratégia. Vou te dar um antihipertensivo, porque se eu for num posto de saúde, nada contra, eu vou ter o mesmo antihipertensivo, mas vou pagar para quem um profissional desse? Não, né? Sim. Bom, não que não pode chegar nesse ponto. Não, né? Mas não tem problema, porque mas não é acho só que isto. É isso. Mas não é só isso. Porque, assim, ó, por exemplo, o integrativo, eu acho que ele vem até não só do integrativo do sistema, mas do integrar a medicina. Então, assim, ó, é óbvio que eu vou chegar num ponto que um paciente refratário à mudança de estilo de vida, à suplementação, eu preciso dar um remédio para ele. E Mas eu vou dar. Este também, né? Tudo bem, né? É isso aí. É isso aí. Vocês percebem isso, mas parece que hoje, cada vez mais, o que a gente, né, propõe e etc., vem sendo trazido pelas sociedades grandes. Mas eu acho que a principal sociedade para isso, eu te juro que eu acho que é a urologia. Eu ia falar para o Fernando, porque a gente estava conversando hoje, né? A gente estava falando de casos, de reposição hormonal. Eu escrevi meu livro em 2014, primeiro livro, falei de reposição hormonal masculina e feminina, da importância. A masculina já não tinha mais por que questionar, porque a sociedade naquela época a europeia já apoiava. E nos Estados Unidos havia um grande movimento. No Brasil que existiam alguns profissionais, né? As outras estão entrando aos poucos, né? Agora menopausa e tudo mais, tudo que a gente já fala há tanto tempo. Mas na urologia, então eu acho que para ti o processo de repente foi até mais fácil, Fernando, eu acho que na verdade todos nós tivemos, né, a mesma experiência, assim, nós acabamos vendo que a medicina, do jeito que a gente praticava, não estava mais fazendo sentido, a gente não estava mais conseguindo resolver os problemas. Vou te dar um exemplo da minha prática clínica. Uma das minhas, assim, focos, das minhas especialidades era a endurologia. Eu trato muitos pacientes com cálculos, com litíase. Tratava muito mais, porque tratava muito mais volume, né? Então eu atendia dezenas de pacientes por mês. E muitas vezes eram pacientes recorrentes, pacientes que eu tinha operado 6 meses atrás, pacientes que eu tinha operado 1 ano atrás, e aqueles pacientes retornavam. E eu me dava conta que eu estava só enxugando gelo, que aquilo não estava resolvendo o problema do paciente. Aquele paciente tinha uma disfunção metabólica que eu precisava ir mais a fundo para ver. No caso da impotência sexual, a mesma coisa, né? A impotência sexual é uma doença multidisciplinar, tu tem que abordar diversos fatores, não é numa consulta de 15 minutos, dando um medicamento, um vasodilatador para ele, né? É que tu vais tratar aquela patologia. Não, tu precisa investigar questões relacionadas à resistência à insulina, obesidade, hipertensão, distúrbios hormonais, questões emocionais, ou seja, uma série de fatores, estresse, uma série de fatores que tu tem que ver o paciente como um todo. E quando eu me dei conta que eu realmente assim atendia muito, resolvia, tirava aquele sofrimento imediato das pessoas, mas que eu precisava, na verdade, tratar as pessoas como um todo, aquele paciente de uma maneira mais integral, é que eu vi que aquilo não fazia mais sentido para mim. Então eu fui buscar na medicina funcional integrativa, né, essas respostas, que na verdade, né, Vitor, é uma medicina só. Acontece que a medicina tradicional, infelizmente, virou as costas. Ela se desenvolveu muito, ela se subespecializou de forma intensa, criou, como o Túlio falou, diversas coisas maravilhosas para nós, mas infelizmente em todos os congressos, de todas as especialidades, nós não vemos nada relacionado ao estilo de vida, nós não vemos nada relacionado aos hábitos, né? Nós não vemos nada relacionado ao que nós podemos melhorar, questões relacionadas a intoxicações, que impactam de forma
fundamental nas patologias crônicas hoje. O que nós temos, na verdade, é um boom de patologias crônicas, todas interligadas. A urologia, por exemplo, na questão de disfunção erétil, é totalmente interligada com a cardiologia. Disfunção endotelial caminham juntas. A disfunção erétil, ela sinaliza antes, inclusive, de uma patologia cardiovascular. Né? Uma reposição hormonal no homem previne doenças cardiovasculares, ajuda a prevenir doenças cardiovasculares. Para aqueles pacientes que têm deficiência, notadamente esses pacientes evoluem muito pior do ponto de vista cardiovascular, né? Então, enfim, quando eu me dei conta disso, né, um caminho sem volta, é um soco na barriga. Depois que tu começa a tratar os pacientes de uma forma realmente de saber, de entrar fundo na vida dele, nos hábitos, né, dos equívocos, nos acertos, e consegue modular aquilo de uma forma que tu consiga mudar e levar ele para um caminho de uma vida saudável, automaticamente essas doenças, se já existem, são controladas de uma forma muito mais fácil, e se não existem, vão ter uma progressão muito mais lenta. Tu vai conseguir levar esse paciente muito mais saudável, com muito mais qualidade de vida, por um longo tempo. E isso não necessariamente necessita de suplementação. Né? Eu gosto sempre de enfatizar, a medicina funcional integrativa muitas vezes é apenas retirar excessos, ajustar, né, estilos de vida, e a suplementação pontual, né, de eventuais deficiências que esse paciente, que a gente vai identificar nesses pacientes, e retirar aqueles fatores tóxicos, fatores exógenos que eventualmente, xenoestrógenos, por exemplo, que possam estar impactando a vida, no meu caso, tanto sexual como a vida do trato, a saúde do trato geniturinário. Então, enfim, Vitor, para mim isso foi uma coisa natural. Obviamente que para fazer isso a gente precisa mudar muito a vida do médico, né? O médico, porque uma consulta, quem atende convênio sabe, a consulta dura 15 minutos, né? Tu resolve o problema do paciente, e é importante resolver o problema, né? Então, só que para te fazer esse atendimento integral, tu precisa de uma consulta de 1 hora e meia, tu precisa abordar diversos assuntos da vida desse paciente, que vai passar pela nutrição, pela atividade física, pelo sono, como tu falou. Reposição hormonal, por exemplo, hipogonadismo. É durante o sono que nós produzimos grande parte dos nossos hormônios anabólicos, a testosterona entre eles. Se a pessoa não dorme bem, se a pessoa tem uma apneia do sono, a pessoa não vai produzir hormônios, vai ter hipogonadismo, vai ter mais risco de doenças cardiovasculares, vai ter mais risco de doenças neurodegenerativas. Está tudo interligado. Então, assim, gente, nós estamos falando aqui uma coisa que pode parecer meio óbvia, né? Mas não tem volta essa medicina. Ou a pessoa entende que tem que abordar assim o paciente, ou vai ficar enxugando gelo. Maravilha! Ó, gente, just in time aqui, conseguimos manter esse horário. Eu fico muito feliz, muito obrigado a cada um de vocês por partilharem desse projeto aqui, estarem comigo, tirarem um tempo das suas agendas tão concorridas, não só profissionalmente, mas da vida pessoal de vocês. Todos nós aqui temos filhos, todos nós, eu sei o quanto prezamos estar com as nossas famílias, e para mim é uma honra que vocês estejam junto comigo aqui, e junto com esse modelo de medicina, que é o que a gente deseja levar à frente, que é o que a gente já está vendo, uma mudança absurda, né, nos profissionais de saúde, mesmo aqueles já gabaritados, que todos aqui já estavam no nível das suas profissões, que é um nível muito almejado por muitos. Mas não só essas pessoas que já estão em níveis almejados, mas estão descontentes, que estão percebendo que tem muitas coisas a se fazer, como também aqueles que estão iniciando já familiarizados com isso, porque geralmente os mais jovens, né, eles têm mais facilidade de ter acesso a isso e de repente já se moldarem para um novo modelo de medicina, o que a gente sabe que notadamente é um pouco mais difícil para quem já tem um modelo, já funciona de um jeito e já tem até às vezes uma certa preguiça, né? Poxa, vou reaprender tal coisa, isso aqui dá certo, né? Isso aqui já está dando certo. Mas é desconfortável, porque isso dá certo para você hoje, facilmente, quando vem alguém que tem uma proposta diferenciada, você passa a ser menos valorizado do que esse alguém. Isso não é uma competição, porque na medicina, toda vez que tem alguém que se destaca, a gente deve fazer o quê? Modelar essa pessoa, entender o que ela está fazendo, se é algo que não é interessante, ela vai ter um final mais curto.
ninguém engana uma pessoa durante muitos anos, né? Abraham Lincoln. Exatamente, exatamente. Gente, terminamos por aqui essa nossa live. Obrigado por estarem aqui conosco. Vocês já sabem, sigam o perfil da Academia Brasileira de Medicina Funcional Integrativa, reiterando que em janeiro abrem as novas vagas para a nossa nova turma do único curso brasileiro de Medicina Funcional Integrativa, que tem uma rigidez muito intensa na qualidade daquilo que a gente leciona, cada um dos professores convidados com o maior carinho para ensinarem vocês esse modelo mais abrangente de medicina. Fiquem com Deus a todos, obrigado depois novamente, gente, e Valeu. até Obrigada, as boa próximas. Valeu.